Então, vamos dar sequência no nosso estudo de população. Nós já começamos a trabalhar a densidade demográfica na aula anterior. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos partir o nosso debate para uma outra esfera. Nós vamos começar a trabalhar os teóricos, trabalhar as teorias que norteiam o debate populacional, iniciando pela teoria malthusiana, que data do século XVIII. Mas, professor, o que essa teoria diz? E, no final já do século XVIII, em uma das fases da Revolução Industrial, o Malthus percebeu que as famílias estavam tendo cada vez mais filhos, o que estava levando a população a um elevado crescimento natural. Já no final do século XVIII, na Europa, o Malthus percebeu que as famílias estavam tendo cada vez mais filhos, o que estava acarretando um enorme crescimento natural. Sendo assim, o Malthus percebeu que os recursos naturais não estavam se renovando na mesma intensidade que a população crescia. E o que isso significa? Significa que estava nascendo muita gente para pouco alimento. Logo, o Malthus percebeu que esse aumento da população poderia desencadear em outros novos problemas, como por exemplo a miséria, a proliferação de doenças, enfim. Como você pode observar aí na imagem, o Malthus ele traz a discussão sobre a população para uma nova seara, que é a seara matemática. Então ele trabalha o crescimento populacional como uma progressão geométrica, ou seja, um crescimento acelerado, enquanto que a produção de alimentos cresce em PA, que é a progressão aritmética, ou seja, um ritmo mais lento. Ou seja, o Malthus dizia que a população crescia 3, 6, 12, 24, 48, enquanto que a produção de alimentos crescia 1, 2, 3, 4. E isso significava 4 caroços de açaí para 48 paraenses. É óbvio que a conta não fechava, tinha um déficit muito grande aí entre a distribuição de alimentos e população. E é nesse contexto que surge o primeiro importante conselho de Malthus acerca da população. E que conselho foi esse? Controle da taxa de natalidade. O Malthus entendeu que o controle da taxa de natalidade era fundamental para a recuperação dos recursos naturais. Ou seja, quanto maior o tempo de recuperação dos recursos, para eles se reproduzirem, mais alimentos a população teria. E a partir daí surgem os primeiros problemas de Malthus com a sociedade. Por quê? Porque por ele ser um pastor anglicano, como eu falei para vocês no começo da aula, os métodos dele de passar esse controle da taxa de natalidade para a população eram extremamente conservadores. E o que ele propunha? O controle moral e a abstinência sexual. Contudo, lembre-se, eu estou falando de século XVIII, Revolução Industrial, ou seja, inserção de múltipla mão de obra no mercado de trabalho, ou seja, crianças sendo contratadas, mulheres sendo contratadas, ou seja, quanto mais filhos o casal tivesse, maior seria o desenvolvimento econômico da família, ou seja, as pessoas queriam fazer filhos, elas tinham muitos filhos porque elas queriam ter mais poder econômico. Entretanto, o Malthus teve uma derrota ainda mais significativa no que tange aos ideais da teoria malthusiana. Por quê? Porque ele acabou subestimando demais a tecnologia. Malthus não contava que no futuro a tecnologia seria capaz de produzir a capacidade de alimentos suficiente para alimentar toda a população do planeta. Um grande exemplo são as sementes híbridas, que funcionam como um cruzamento de outras sementes que dão origem a um novo recurso natural, ou seja, um novo alimento. Mas se a tecnologia é capaz de produzir tantos alimentos, por que ainda existe fome no mundo? É simples, em virtude do problema estar na distribuição e não na produção desses recursos. Apesar de ser indagado pela tecnologia e pela própria população do século XVIII, Malthus sempre rondou o imaginário dos demógrafos, que no século XX deram início a uma nova teoria, a teoria neomalthusiana, que nós trabalharemos na próxima aula. No mais, isso é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.